Copa é o palco perfeito para os melhores jogadores do mundo exibirem os seus talentos. Se bem-sucedidos, levam as suas nações à glória máxima, viram heróis nacionais e gozam dos benefícios da devoção e do respeito garantidos pela conquista por toda a eternidade. Nos vídeos anteriores dessa série, nós falamos sobre como a Copa do Mundo funciona e quais são as regras essenciais que você precisa entender para acompanhar os jogos. Hoje, nós vamos apresentar os protagonistas de tudo isso, do passado e do presente. Vamos falar sobre os craques do Mundial. Eu sou o Samir Melo. E eu sou a Nath Coutinho. E este é o Metrópolis Explica especial Copa do Mundo. No grande teatro que é uma Copa do Mundo, há espaço para todo tipo de personagem, inclusive reis. 1958 é um excelente ponto de partida para falar sobre grandes jogadores das Copas do Mundo, porque foi nesse ano que uma grande lenda fez sua estreia em mundiais. Edson Arantes do Nascimento, um garoto de apenas 17 anos, não era muito conhecido ainda, é verdade, mas tudo isso estava prestes a mudar, e muito rápido. Depois de começar na reserva, entrou no último jogo da fase de grupos e não saiu mais do time titular. Marcou 6 gols naquele Mundial, incluindo 2 na final, contra a Suécia, ajudando o Brasil a conquistar a sua primeira Copa. Estamos falando, é claro, do grande Pelé, um dos maiores atletas de todos os tempos. A ascensão de Pelé como grande craque mundial correspondeu a um período de ouro para a seleção brasileira, que venceu as Copas de 1958, 1962 e 1970. Em todos os mundiais que disputou, o rei do futebol marcou um total de 14 gols e é até hoje o único atleta tricampeão do mundo, eternizando a camisa 10 como aquela pertencente ao craque do time. Pelé pode ter sido o símbolo da época mais vitoriosa da seleção brasileira em mundiais, mas ele teve companhia. Nomes como Nilton Santos, Vavá, Didi, Zito, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho e Garrincha ajudaram o futebol brasileiro a ser admirado em todo o mundo. Esses últimos 4 nomes, ao lado de Pelé, fizeram parte da seleção brasileira tricampeã em 1970, time que é até hoje considerado um dos melhores de todos os tempos. O próximo grande craque é um dos arquitetos de um estilo cuja influência pode ser vista até hoje nos principais campeonatos do mundo. E para muitos representa a estética ideal de como o esporte deveria ser jogado. Johan Cruyff foi o maestro da Holanda de 1974, equipe chamada de Laranja Mecânica e Carrossel holandês, por praticar o futebol total, no qual todos os jogadores atacavam e todos defendiam, sem posição fixa. Cruyff e a Holanda não inventaram esse estilo de jogo, mas certamente ajudaram a popularizá-lo durante o Mundial disputado na Alemanha, com verdadeiros massacres sobre seleções tradicionais, como Uruguai, Argentina e, infelizmente, o Brasil. Porém, na final, a Holanda foi derrotada pela Alemanha, que tinha o seu próprio craque, o outro grande jogador da época, Franz Beckenbauer. Lembrando que décadas depois, Cruyff se tornou um influente treinador, sendo mentor de grandes nomes, entre eles Pep Guardiola. Nath, agora o papo é sério, porque a gente vai falar de uma figura que é praticamente uma entidade religiosa para os nossos irmãos. Aliás, praticamente nada. O cara tem a própria igreja na Argentina, e grande parte do motivo dessa devoção se deve pelo que Diego Armando Maradona fez na Copa do Mundo de 86, uma das grandes performances esportivas de todos os tempos. Sabe quando a gente fala que um jogador ganhou sozinho? Geralmente é uma força de expressão, para exagerar a importância do atleta em uma determinada conquista. Mas no caso de Maradona, em 1986, a frase não está muito distante da realidade. A Argentina chegou ao Mundial, disputado no México, desacreditada após dificuldades nas eliminatórias. Além disso, o técnico da seleção na época, Carlos Bilardo, foi muito questionado pelos argentinos. Mas nada disso importou quando Maradona apareceu inspirado para jogar aquela Copa. Ele até começou discreto, marcando apenas 1 gol na primeira fase. Depois, teve excelentes atuações contra o Uruguai, Bélgica e Alemanha na final. Porém, foi nas quartas de final, contra a Inglaterra, que Maradona tocou os céus. Para começo de conversa, naquela época, um jogo entre Argentina e Inglaterra sempre iria ser muito mais do que sobre futebol. Isso porque as duas nações se envolveram em um sangrento confronto pelo controle das Ilhas Malvinas, em 1982, que terminou com a vitória dos europeus e um saldo de 649 soldados argentinos mortos. Por mais que uma guerra real tenha consequências bem mais dolorosas do que a batalha travada em campo, o jogo foi visto como uma oportunidade de os argentinos darem o troco. E Maradona brilhou. Primeiro com um gol de mão sobre o goleiro Peter Shilton, o qual ele malandramente atribuiu à mão de Deus. E depois com aquele que é considerado um dos gols mais bonitos de todos os tempos. E esse não precisa falar nada, apenas sentir.
E foi assim que um endiabrado Maradona ajudou a Argentina a garantir o seu segundo título mundial. E por falar em endiabrado, Nath, em 1994, Romário entregou uma performance bem parecida com o que Maradona fez em 86. E também passou aquela sensação de que ganhou sozinho, sabe? O Brasil estava desacreditado também, com dificuldades nas eliminatórias, sem inspirar nenhuma confiança. Mas o baixinho fez a diferença e garantiu o... É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Pois é, entre 1994 e 2002, o Brasil voltou a ter um período glorioso, chegando a 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. Na Coreia do Sul e no Japão, o Penta veio com um triunfo pessoal de Ronaldo Fenômeno, artilheiro daquela Copa com 8 gols, incluindo 2 na final contra a Alemanha, após uma lesão no joelho direito ter colocado em xeque não só a sua participação no Mundial, mas também a continuidade de toda a sua carreira. A única coisa que dá pra questionar sobre o Ronaldo naquela Copa foi o infame penteado cascão, né, Nath? Pois bem, Ronaldo levou a fama, mas não jogou sozinho. A gente tem que mencionar aqui a contribuição do Rivaldo, que marcou 5 gols e foi importantíssimo na criação de jogadas daquela seleção, que poderia ter ainda mais sucesso nesse período, não fosse um tal de Zinedine Zidane. Zidane foi um verdadeiro carrasco para a seleção brasileira. Primeiro em 98, na final, marcando 2 gols de cabeça em um dia que deu tudo errado para o Brasil. Depois em 2006. Ele teve uma atuação de gala nas quartas de final, eliminando novamente a seleção brasileira. Após a Copa de 2006, não destacamos apenas um craque, mas sim o trabalho coletivo de algumas seleções. Podemos citar aí a campeã Espanha de 2010, a Alemanha de 2014 e a França de 2018. Qual sua aposta para 2022, Nath? Quem você acha que vai ser o craque? A gente tem alguns candidatos óbvios, né, Samir? Messi, Cristiano Ronaldo em final de carreira, mas ainda mandando muito. Mbappé jogando ao lado de Karim Benzema na seleção francesa, Harry Kane na Inglaterra, Lewandowski na Polônia, Kevin De Bruyne na Bélgica, enfim. São muitos nomes que prometem dar um espetáculo no Mundial do Catar. Eu notei que você não mencionou os craques do nosso Brasil, Nath. Posso saber o porquê? Bom, Samir, é muito simples. A seleção brasileira é o tema do nosso próximo vídeo. Então a gente vai falar muito sobre Neymar, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Rafinha e tentar responder a pergunta mais importante de todas. O Hexa vem? E você gostou do vídeo? Dê seu like e não esqueça de seguir o nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!